Não sei de onde você está vendo esse vídeo, né? Mas desejo um bom dia, uma boa tarde, que Deus abençoe a todos. E eu estou gravando esse vídeo que é o começo de uma linhagem de toda uma vida, de quase 66 anos, tá? Meu nome é Davi Luiz, eu nasci em dezembro de 1960, em plena ditadura militar, né? Não vou dizer que foi um regime ruim, um regime bom para o povo, porque o povo é leigo, infelizmente, né? Não estudou o suficiente. Nasci no berço da miséria, nasci num cortiço, porque naquela época não existia favelas. E como não existia favelas, né? Eu nasci num cortiço na Santa Casa de Misericórdia de Campinas, pois não havia, mulheres não tinham o direito ao INSS naquela época. Bem, como elas não tinham direito, minha mãe trabalhava numa casa de família para os donos seu Lavo, né? E a dona Cida. E, e bom, me chamavam de carequinha. Curando o umbigo, meu pai me colocou um gole de pinga na boca, porque eu estava chorando muito, estava chovendo, e eu dormi 24 horas sem parar, né? Bom, fora isso, fui crescendo dia a dia, meu pai ficou doente, era um excelente pedreiro, né? Ficou doente, aprendeu a profissão de sapateiro. Em 1966, dia 14 de junho de 1967, mudamos da Vila Olímpia, que era um cortiço, ao lado do Clube Andorinha, que hoje são só casas lindas, casas bonitas, né? Bom, lá meu pai aprendeu a ser sapateiro, fazia sapato, consertava, fazia sandália, fazia de tudo. Ia vender sorvete para ajudar, estava afastado no INSS, né, naquela época já, era INPS, né? E dali ele continuou até se aposentar. Bom, quando mudamos lá dia 14 de junho de 1967 para a vila então chamada Vila Bela, né? Que era a vila, hoje é Vila Castelo Branco, né? E aos 6 anos de idade eu já sabia ler, escrever, passei pela creche São Benedito, fui bem acolhido lá. Não era de muitas palavras, assim como eu não sou até hoje, né? Tanto que é o primeiro vídeo que eu estou gravando. Espero que curtam e comentem e compartilhem, porque é a minha vida que eu estou deixando aqui um pouco por cada dia. Tá bem? Bom, continuando, né? Chegando lá na Vila Castelo Branco, eu conheci um outro amigo também da mesma idade que eu, José Marcos, e a gente saía pro meio do pasto, fazenda que tinha muito ali naquela época, pegando esterco de cavalo, esterco de vaca, né? Para colocar nas roseiras das senhoras que tinham ali, né? A gente vendia baratinho para ajudar os pais. A mãe dele, também minha mãe, vamos dizer assim, ela aplicava a vacina, a injeção na gente, né? Quando a gente precisava. Era a única enfermeira da vila, né? Na realidade, saudades. Mas é Marco, um forte abraço para você, meu querido. E dali ajudei meus pais, ajudava meus pais, eu limpava a caixa de gordura, descia um rio chamado Córrego Pissarrão, né, que era o rio do Curtume, descia aquela água fedida de couro curtido, mas as fezes, né? E isso, como é que eu vou explicar? Essas situações foram, né, melhorando. Eu descia no meio de cobra, ratazana, formiga lava-pé, formiga salvo, tudo quanto é tipo de escorpião,
para catar latinhas, era lata mesmo, não era alumínio. Latinhas, ferro velho, papelão, né? Principalmente papelão de cimento, essas coisas, tudo, jogava tudo para cima, depois eu ia, recolhia, né, de canto a canto, era 1 quilômetro quase de rio, lá eu descia, e catava tudo de lá para cima e ia recolhendo com o carrinho. E passava rua por rua, no Jardim Garcia, na parte da manhã, isso com 6 anos. Ia vendendo ferro velho, até que um dia uma senhora no Jardim Garcia, logo em 1970, né, me chamou, pediu para me encarpir o quintal, era mais ou menos uns 200, 250 metros quadrados só de grama, que eu tinha que tirar as toceiras direitinho, deixar o terreno limpo, arrumado, para que fizesse um concreto. O marido dela era taxista e ia fazer no Jardim Garcia. E eu fui, fiz, levei uma semana para fazer o serviço, mas fiz. Ela gostou do trabalho, pediu para me ajudar o marido no final de semana, ajudei, nós fizemos a concretagem, a primeira vez que eu fiz na minha vida concreto, mas fiz maçada de 6x1, né? Várias maçadas, concretamos o quintal, ele fez uma meia laje, uma meia parede no fundo, né? Entendeu? E aí concretamos tudo direitinho e tal, me pagaram normal, eu ia vender sorvete, catar papelão, ajudar para meu pai consertar telhados, aprendi a profissão de encanador, né? E aí sofri bastante, ajudei meu pai a pagar água, pagar luz, pagar imposto, aquelas coisas todas, né, que todo mês vem, todo ano, né? Então eu juntava esse dinheirinho em moedas, né, na época, para poder estar ajudando meu pai no dia a dia. Era arroz, era feijão, era uma mistura, né? Com arroz e feijão era garantido, mas era mistura, né? Na época do militar, eu lembro que se subisse alguns centavos a mais, a própria polícia tinha autonomia e o exército de entrar dentro dos armazéns e jogar para fora para a comunidade, doar para a comunidade a alimentação, que era sagrado. Tinha uma lei chamada Lei 59, que era vadiagem, mendigagem e esmolagem, né? Não se permitia vadiagem, não se permitia esmolagem e mendigagem. Era de 2 a 6 meses de cadeia, que era cadeia dura, era cadeia para bandido mesmo na época. Não é essa Gozolândia que tem hoje, né? Que é o paraíso, né, hoje. E ali, né, eu aprendi muito. Com 6 anos eu estava na escola já, ia para a escola de manhã, saía ao meio-dia, do meio-dia para a tarde ia ajudar meu pai a vender sorvete e tal. E aos 10 anos eu entrei numa sorveteria. Bom, por aqui eu vou parando, que já deu quase 10 minutos de vídeo, né? Eu não sei quanto tempo a gente pode estar fazendo vídeos para a plataforma, né? Mas como é o meu primeiro vídeo, né? E eu vou lançar hoje na plataforma sobre a minha vida, né? Eu, Davi Luiz da Silva, a ovelha negra da família, da minha mãe, né? Da dona Ana. E o terror dos inimigos dos meus irmãos, porque eu nasci para proteger, eu era obrigado a proteger meus irmãos e minha irmã, que sempre foi inconsequente, até hoje aos 70 anos. Mas isso é uma história que vai ficar para depois. Se você gostou do meu início, por favor, deixe um like aí, deixe um joinha, que vai me ajudar muito, né? Eu sou aposentado por invalidez, tenho 66 anos, tenho um problema sério no coração por causa da vacina do coronavírus, né? Que entupiu uma veia dentro do meu coração, e com esse governo bunda mole que tem aí, safado, com um monte de político pilantra, safado, ladrão. A gente deveria ser presidencialismo, só um presidente, 40 ministros e mais nada. Acabar com essa pouca vergonha que está no Brasil, né? Que realmente é uma pouca vergonha, né? Você elege 100 vezes aí fazendo a mesma porcaria. Dar estudo rigoroso para as crianças, né? Como era no meu tempo, estudo rigoroso. Acabar com esse estatuto da ECA, que é uma merda, tira toda a autonomia dos pais, né? Ou seja, fica a cargo do Estado. Eu mesmo fui lesado, que eu queria cuidar da minha filha,
e deram minha filha num juiz de primeira instância, sem advogado, sem defensor público, passou a guarda definitiva da minha filha de menor para minha sogra, que mora numa biqueira ambulante, era usuária de multidrogas. Mesmo assim, eu fui lesado e foi passado para ela, né? Não consegui um advogado até hoje, nem sei o número do processo, que eu era leigo, totalmente leigo na época. Mas eu sinto que eu sempre fui injustiçado, tanto pela minha mãe, que nem pelos meus irmãos, que nem pelos meus sobrinhos que eu criei como filhos, e também, né, principalmente pelos juízes de primeira instância que, salvo a meritíssima, que eu agradeço muito, Patrícia Paiquim, um beijo, a senhora merece, a senhora realmente sabe fazer justiça, tá? A senhora viu que eu era inocente e não me condenou. Eu agradeço muito, sou eternamente grato por isso, tá bom? Do mais a mais, um beijo, deixa o seu like. Essa é a parte 1. Depois vem a parte 2, tá? Vou estar gravando futuramente a parte 2. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e me ajuda, né? A ter uma remuneração para me cuidar um pouco do meu coração, para mim ter uma sobrevida, né? De mais algum tempo, para que eu possa dar uma lição de sabedoria para vocês do que eu aprendi nesses 66 anos de vida. Eu sofri muito e eu quero passar tudo para vocês com calma, com transparência e com muita verdade, muita sinceridade no meu olho, tá bom? Na minha vida, no meu coração, sempre fui uma pessoa verdadeira, jamais eu vou ser uma pessoa falsa, nem narcisista, nem psicopata, nada disso. Das coisas que eu vou contar realmente vão abalar certas estruturas aí, mas eu não tô nem aí mais, entendeu? Porque a vida, infelizmente, é curta para mim, né? Para todos nós, na realidade, né? Mas eu sou abençoado, tá bom? Um beijo, Deus abençoe a todos. E curta, comenta, compartilhe e não deixe, né, dar sua opinião, né? Nesse primeiro vídeo meu aqui, né, na humildade, deixa sua opinião. Eu não fiz nem barba, não cortei cabelo porque não tenho dinheiro. Aliás, não tenho dinheiro para nada, né? Estou recebendo R$1.000 e devo 3, né? Fora os outros bancos aí que deixaram dívida aí, mesmo eu não fazendo a dívida. O Serasa vazou meu nome, a Meta, né? Que é do Facebook, também vazou meu nome. E acabei ficando endividado, super endividado. E ninguém tá nem aí com isso, né? Minha advogada, ex-advogada, me furtou cerca no dinheiro de hoje, daria quase R$100.000 só da minha aposentadoria. Mas isso é um caso para me contar com detalhes dos próximos vídeos, tá bom? Aguardem a parte 2.